Olá pessoal, aqui é a Raquel do canal do Akasha. Hoje eu trouxe para vocês a carta do Dependurado ou Enforcado do Tarô dos Magos, feito pela taróloga Corinne Kenner e ilustrado pelo John Blumen. Esse tarô é um tarô transcultural e ele difere um pouco do tarô tradicional que nós conhecemos, como o Rider-Waite e o tarô de Marselha, porque ele faz alguns adendos. É claro que os arquétipos e a simbologia do tarô e a técnica que a gente usa está sempre correlacionada às cartas do tarô tradicional. Mas cada tarólogo, quando cria uma imagem para o seu tarô, pode fazer alguns adendos e por isso mesmo ele é chamado de transcultural. Esse foi o primeiro tarô que eu adquiri como taróloga. Mas é sempre necessário lembrar que nós indicamos alguns tarôs específicos para você adquirir se você estiver começando. E por isso eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre qual tarô você adquirir se você for iniciante. Nesse tarô, a taróloga Corinne Kenner, ela decide fazer um flerte com a questão da escola de magia. Então ela fala que é a escola de magia mandrágora e os arcanos maiores são os professores dessa escola e cada um ensina um tipo de aula, um tipo de técnica. E os arcanos menores são os alunos passando por essa experiência. Então, na carta do Dependurado, ou na carta do Enforcado, nós temos então o professor de runas, dessa outra técnica de oracular que nós podemos utilizá-la. Por isso, nesse vídeo, eu vou trazer sobre a questão das runas e desse adendo dentro do tarô dos magos. Então, a carta do Enforcado, do Dependurado, é o professor de runas no tarô dos magos. E ele é um visionário que sacrifica a vida para descobrir outra, assim como Odin fez dependurado na árvore de Yggdrasil, ou na árvore da vida, por 9 dias e 9 noites. Então, o enforcado original aqui para o tarô dos magos é Odin, o rei dos deuses nórdicos. Em um ato supremo de autossacrifício, ele se pendura de cabeça para baixo na árvore de Yggdrasil e recebe a recompensa das runas, desse dom da linguagem escrita, mas que nós sabemos que tem muitos outros significados exotéricos e esotéricos, além da questão da linguagem escrita, porque as primeiras runas que nós temos descobertas no norte da Europa, elas datam do século I ou até do século X, do século XIII, muito antes de nós termos escrita. Então, ele é um cidadão honorável que compartilha a sua sabedoria com a nova geração de místicos. E o retrato que nós temos nessa carta incorpora algumas inversões, porque se nós observarmos, a mesma imagem que aparece na carta aparece de várias formas nos retratos. Então, nós temos um retrato dentro de outro. E é uma estampa repetitiva que representa um quadro dentro de um quadro. E é um efeito hipnótico, como se fosse um túnel do tempo, em que a imagem vai girando, girando até o infinito. É interessante observar que o padrão em que as runas aparecem dentro da consciência de Odin também é um padrão em espiral, como se fosse um círculo dentro do outro, e a cada círculo 2 runas surgem até o infinito, mas a que nós conhecemos e que foram reveladas são apenas 24, segundo o Elder Futark. Então nós temos aí também, na simbologia do tarô dos magos, 2 corvos que representam os corvos que acompanhavam Odin, que é Hugin e Munin. E eles são os mensageiros, as aves mensageiras de Odin.
E no vitral nós temos as 24 letras ou as 24 runas do Elder Futhark. O enforcado, ele também se associa a Netuno, que é o planeta da ilusão, mas também o planeta das águas, porque essa carta está muito carregada da questão das nossas emoções, em que nós passamos por momentos de dor, de sofrimento, de sacrifício, para encontrar novas versões de nós mesmos ou da nossa vida, daquilo que a gente deseja viver. É uma carta da seção do sofrimento do tarô. A letra hebraica dessa carta, que chama Men, significa água e reflete essa conexão com as profundidades da mente inconsciente e subconsciente, o que é muito interessante, porque se nós pensarmos que um corvo significa pensamento e mente e o outro significa memória, é como se nós estivéssemos voltando ao passado e revisitando esses momentos da nossa mente, da nossa memória, que são importantes para nós. Então é um momento em que o tempo está suspenso e que nós refletimos, revisitamos questões do passado e fazemos essa conexão entre o nosso consciente e o consciente. Por isso eu trouxe essa runa para vocês, que é a runa Manas, que significa homem, ou humanidade, ou raça humana, ou a natureza humana, é o nosso ego integrado, divino, o self criado, porque esse momento da carta do dependurado é um momento de revisão, de recriação do nosso próprio eu, em que nós precisamos ver as coisas por ângulos diferentes ou nessa tentativa de refazer o nosso eu. Essa runa que significa, essa runa Manas, que significa homem ou humano, tem o valor fonético M. A interpretação esotérica dela é o ancestral divino ou o Pai Celestial, e a interpretação ideográfica é esse casamento entre o céu e a terra. Essa runa, ela traz o mistério da estrutura arquetípica divina que existe em cada pessoa ou na humanidade em geral. Então, ela é a ligação genética dos povos germânicos. Ela descreve essa ligação genética dos povos germânicos com os descendentes da sua ordem divina, que definem a humanidade como progênese desses deuses. Por isso a interpretação da autora de colocar esse professor de runas, o dependurado, como o próprio Odin, com seus corvos. Se vocês observarem, ele tem um tapa-olho, então ele perde uma visão, ele se autossacrifica para obter uma outra consciência de si mesmo e das coisas à sua volta. Então, esse conceito que está dentro do entendimento esotérico de Odin, dos seus corvos e das runas, ela casa com o conceito da carta do dependurado. Manas é o poder da inteligência, da racionalidade, da memória, da tradição humana. Essa runa é o símbolo do homem perfeito, do ser humano completo, ou do iniciado dentro dos cultos germânicos, da crença divinatória e oracular. É um ser, Manas é o homem, o ser arquetípico andrógeno, o mistério que personifica esse poder na esfera psicológica da humanidade e simboliza a instituição da fraternidade e do sangue. Então nós temos dentro dessa carta o entendimento do dependurado que correlaciona com esse adendo de Odin e dos seus corvos, que é o pensamento e a memória. É necessário utilizar isso para tiragem de tarô? Não, não é necessário, porque aqui nós consideramos os conceitos originais da carta e da simbologia, mas é um adendo que a autora do Tarô dos Magos traz. E esse adendo, se o tarólogo conhecer,
faz com que a tiragem, faz com que a terapia breve com o tarô terapêutico, a consulta oracular, fique muito mais rica e nos dê maneiras de tratar sobre o momento do enforcado como um momento de soerguimento individual, um momento em que você pode fazer uma nova consciência para você mesmo, um novo self, através de revisitar esses momentos do passado, da sua mente, da sua memória, do seu pensamento, vendo as coisas sobre uma nova ótica e sentindo e revisitando esses momentos e readequando isso dentro da sua vida.